Olá, pessoal. Sou o professor Arimaté, professor de Física, e hoje vamos fazer uma aula sobre calorimetria. Calorimetria, ele vai trabalhar as relações entre capacidade térmica, calor específico, as trocas de calor e também a parte de calor sensível, calor latente, as relações entre eles, certo? Então vamos à nossa aula. Compartilhando nossa tela aqui, nós temos o seguinte. Aqui nós estamos vendo uma imagem, tá certo? Um prato de sopa e uma torrada. E aí vem uma pergunta inicial para que nós possamos começarmos a discutir o assunto em cima desse questionamento. Quem demora mais tempo para esfriar? Um prato de sopa ou uma torrada inicialmente à mesma temperatura? E aí? Gente, a gente sabe que quem demora mais tempo para esfriar é justamente o prato de sopa, certo? A torrada esfria mais rápido. Agora, por quê? O que que tem de diferente para esfriar, mesmo que esteja inicialmente à mesma temperatura? O que que muda? O que que caracteriza? O que que facilita um esfriar em detrimento do outro? Ou que dificulta de um esfriar em detrimento do outro? É esse ponto que a gente vai introduzir nosso pensamento a respeito de capacidade térmica e também calor específico, a gente vai compreender. Então, essa dificuldade de mudar a temperatura deve-se à capacidade térmica, no caso do corpo. Aqui, o nosso corpo em estudo seria a sopa, tá certo? Tem uma capacidade térmica que dificulta ele esfriar, mas mais facilmente, ou seja, dificulta mais do que, por exemplo, a torrada, tá certo? Então, essa capacidade térmica, ela depende de quê? Depende do material, ela vai ter uma dependência do material, tá certo? Ou seja, um material era sopa, era o quê? Base de água. E o outro material era massa, tá certo? Ou seja, um material é este e o outro material é este. Então, essa capacidade térmica ela vai depender deste material, certo? Como também vai depender da massa. De que forma depende da massa? Vamos imaginar que nós tivéssemos 10 gramas de água, certo? Deixa eu refazer isso aqui e colocar essas 10 gramas de água num recipiente, que é mais coerente. Então, você tem 10 gramas de água. E você tem 10 gramas de ferro. 10 gramas de água e aqui 10 gramas de ferro. Ferro e água. Se for exposto à mesma luz, por exemplo, a mesma fonte de energia térmica, no caso calor, o Sol, quem é que aquece mais rapidamente? O ferro e a água recebem a mesma quantidade de energia. Porém, o ferro aquece mais rapidamente e a água vai aquecer mais demoradamente. Mas quando o sol sai de cena, vamos imaginar que chegou a noite, ficou exposto a um ambiente frio. Vamos imaginar que ele estivesse em uma determinada temperatura já elevada. Quem é que vai ter maior dificuldade de esfriar? Vai ser as 10 gramas de ferro ou as 10 gramas de água? Quem vai ter maior dificuldade de esfriar vai ser justamente a água. Então, eu estou falando de quem? Do material. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar 10 gramas de água e vamos pegar um recipiente agora um pouco maior com, vamos imaginar, também de água, mas vamos colocar 50 gramas. Exposto à mesma luz do sol. Mesma energia térmica para ambos. Quem é que aquece? Vão aquecer igualmente ou vão aquecer de forma diferente? A gente sabe da nossa experiência cotidiana, quando a gente coloca água lá no recipiente para fazer café, por exemplo, coloca para aquecer. Se colocar pouca água, vai aquecer mais rápido. Se colocar mais água, vai demorar um pouco mais a aquecer para entrar no ponto de ebulição que a gente deseja, não é isso? Então, também vai depender de quem, gente?
da massa. Então, essa capacidade térmica ou essa facilidade ou dificuldade de aquecer, de receber calor, vai depender da massa, assim como do material, certo? Então, vamos entender a capacidade térmica como a dificuldade do objeto para modificar sua temperatura. E se modificar para mais ou para menos, conforme a gente está colocando aqui. Vamos analisar em relação à massa. Por que ocorre essa dificuldade? Vamos analisar em relação à massa. Olha, uma menor massa, menos moléculas a serem agitadas. Então, vou precisar de menos quantidade de calor para aumentar, para variar essa menos quantidade de calor para aumentar essa temperatura. Maior quantidade de massa, eu vou precisar o quê? Mais moléculas serem agitadas, ou seja, mais moléculas serão, maior quantidade de energia térmica, no caso calor, serão necessárias para agitar aquelas quantidade maior de moléculas. De forma resumida, eu posso dizer que a capacidade térmica vai depender da massa e do material, conforme a gente já colocou. Se tem uma grande massa, tem uma grande dificuldade, ou seja, maior massa, maior dificuldade de aumentar a temperatura, maior a capacidade térmica. Menor massa seria o quê? Menor dificuldade de aumentar a temperatura e seria menor capacidade térmica, tá certo? Então, eu posso dizer que essa capacidade térmica, ela depende de quem? Ela depende do material, que já falamos, e da massa, tá bom? Ok? De forma matemática, a gente pode escrever que essa capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor necessária para variar a temperatura, mais ou menos, dividido pelo intervalo de temperatura, tá certo? O intervalo de temperatura. Como tempo e temperatura na mesma nomenclatura, vamos escrever aqui por extenso, tá certo? Temperatura. Tá bom? Alguns livros trazem dessa forma, a quantidade de calor e a variação de temperatura representa dessa forma, justamente para evitar de confundir com esse T aqui de tempo também, tá bom? Então, calor medido em cal, temperatura em graus Celsius. Então, a unidade bastante usada é essa aqui, ó, cal por grau Celsius. Agora, vamos fazer uma análise em relação ao material. Feito em relação à massa, aqui está. Feito em relação ao material, vamos ver o seguinte. Vamos imaginar que temos uma massa, tá certo? Uma massa de 1 grama de água, tá certo? 1 grama de água que estava a uma temperatura, sei lá, de 10 graus Celsius. Se eu quiser levar esse grama de água para uma temperatura de 11 graus Celsius, ou seja, para que eu consiga variar em 1 grau Celsius, será necessário uma quantidade de calor de 1 cal, ou seja, é necessário 1 cal para fazer a massa de 1 grama de água elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Se agora eu pego trigo, é outra matéria, tá certo? 1 grama de trigo. A massa de 1 grama de trigo, tá certo? Para ela sair de 10 graus e a 11 graus, eu estou colocando de 10 a 11 graus, é um exemplo, mas é para variar 1 grau. Para variar 1 grau Celsius, serão necessárias uma quantidade de calor igual a 0,5 cal. Então, perceba que a capacidade térmica depende do material nesse aspecto. Perceba que a massa era a mesma e eu quero variar a mesma quantidade de temperatura, tá bom? Só que a água, eu preciso apenas de 1 cal para aumentar essa temperatura, tá certo? Em compensação, o trigo, eu vou precisar menos quantidade de energia, ou seja, 0,5 calorias já é o suficiente para mudar a temperatura de 1 grau Celsius. Então, tem a dependência com o material. Então, nós tínhamos visto o seguinte, capacidade térmica, ela é proporcional, capacidade térmica é proporcional à massa. Se eu trago essa massa aqui para o denominador, isso aqui é igual a uma constante. E essa constante, vamos dar o nome de calor específico. Ok? Então, de novo, se você pega essa capacidade térmica e divide pela massa, para qualquer um deles, vai dar sempre um valor constante. Tá certo?
E essa constante é chamada de calor específico. Então, o calor específico a gente pode dizer que é a capacidade térmica de cada unidade de massa de um material específico. Vamos ver aqui a diferença entre eles, analisada da seguinte forma. Imagine dois recipientes, um com 100 gramas de água e o outro com 200 gramas de água. Gente, esse de 200 gramas de água tem maior massa, portanto, terá maior capacidade térmica, ao ser grandão, ao ser pequenininho, o calor específico, certo? Em compensação, o calor específico, os dois corpos são os mesmos, tudo é água, então tem a mesma substância, tá certo? Portanto, se tem a mesma substância, a mesma propriedade, o calor específico é igual. Então, percebe que o calor específico ele é o mesmo para 10 gramas de água, para 1 metro cúbico de água, para milhões de metros cúbicos d'água. O calor específico ele depende de quem, gente? Do corpo, do material, da estrutura que ele é feita. No caso, estou falando da água, então o calor específico é o mesmo. A capacidade térmica não. A capacidade térmica de 10 gramas de água é diferente da capacidade térmica de 20 gramas de água. Percebe a diferença? Então a gente pode dizer que o calor específico, está aqui, ó. O calor específico é uma propriedade, certo? É uma propriedade de quem, gente? É uma propriedade da substância, o calor específico. A capacidade térmica é uma característica do corpo. Então, veja, capacidade térmica é uma característica do corpo. Se o corpo é grande, se é pequeno, caracteriza ele. Grande, pequeno, muito massa, maior massa, menor massa. Então, isso vai caracterizar quem? A capacidade térmica. O calor específico é uma propriedade da substância. Por exemplo, água, substância, água. Ele tem é a mesma propriedade. Portanto, tem o mesmo calor específico. 10 gramas de ferro, 10 e 20 gramas de ferro, mesma substância, portanto, tem o mesmo calor específico. Porém, a capacidade térmica é diferente. Ok, compreendido isso, então vejamos um exemplo. Se o calor específico da água é um cal por grau Celsius, e o do ferro é 0,1 cal por grau Celsius, o que esquentará mais rápido? 10 gramas de água ou 200 gramas de ferro? Se os dois tivessem a mesma massa, a gente já saberia que o ferro aqueceria mais rápido. Mas, porém, as massas são diferentes. O que eu vou fazer? Posso aplicar aquela relação, a capacidade térmica, certo? A capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Portanto, se eu pego a capacidade térmica da água, que é igual a quanto? A capacidade térmica da água. Aqui, ó. Perdão, o calor específico. A capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Se eu pegar o calor específico da água, que é 1, por exemplo, e multiplicar pela massa dele, que era 10, vou ter 10 cal por grau Celsius, capacidade térmica. Se eu pegar agora para o ferro, capacidade térmica igual a massa vezes o calor específico. Se eu pegar o calor específico do ferro, que é 0,1, e multiplicar pela massa, no caso dado aqui 10 gramas, vou ter o quê? 20 cal por grau Celsius, ok? Veja as capacidades térmicas que são bem diferentes. Claro, são corpos diferentes. Mesmo que fossem corpos iguais, se as massas são diferentes, a capacidade térmica é diferente. Porém, o calor específico é o mesmo, ok, pessoal? Vamos fazer um experimento para a gente visualizar uma aplicação desses conceitos. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno experimento, vamos precisar de dois copos descartáveis, por exemplo, esse aqui, uma fonte de calor, no caso, peguei uma vela, certo? E aí, a primeira situação, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, o fundo do copo em contato com... Então, veja o que aconteceu com o copo, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar um copo idêntico a esse, com uma certa massa de água. Aqui está o copo com uma certa massa de água.
e vamos colocar a chama da vela em contato com o copo. Percebe que ainda não aconteceu nada e não deve acontecer nada com o fundo do copo, ok? Além de deixar ele tinado, ou seja, com essa cor escurecida. Certo? Por que não furou o copo? Certo? Por quê? O que aconteceu? Então, o que está acontecendo nas duas situações? Porque uma, a chama da vela ligeirinho queimou o fundo do copo, aqui ele, certo? E na outra situação ficou a mancha, tá certo? Porém, não foi queimado. O que está acontecendo, o plástico vazio por si só, ele tem ele acontece a combustão muito facilmente, porque a quantidade de calor que a chama está colocando em contato com ele, a capacidade térmica dele é baixa, ele aquece com facilidade, derrete. Quando você coloca a água no copo, que foi a segunda situação, a água tem um calor específico alto em relação ao plástico. O que vai acontecer? Esse alto calor específico ele vai ser traduzido como uma alta dificuldade de mudar a temperatura. Portanto, a chama da vela fica em contato, o plástico recebe calor, vai transferir para a água e essa água vai aquecendo aos poucos. Então, essa água tem um calor específico elevado. Logo, esse calor específico elevado vai dificultar a troca vai dificultar a troca de calor, ou seja, o aumento de temperatura, a variação de temperatura. Essa é a razão pelo qual, no segundo caso, tá certo? Foi feito, ou melhor, a chama é colocada em contato com o fogo, ou melhor, com o copo, perdão, e não acontece nada. Isso também pode ser feito com um balão, uma bexiga. Você coloca água na bexiga, coloca uma quantidade de água, coloca sobre a chama de uma vela, também não vai queimar. Se você enche só a bexiga com uma certa quantidade de ar, ao colocar em contato com a chama da vela, isso vai acontecer de ela estourar facilmente, ok? Pessoal, avançando um pouco no conteúdo, vamos falar agora de calor sensível. Continuar falando de calor, vamos falar de calor sensível e calor latente. Primeiro, lembrando o conceito de calor. Calor, a gente sabe que calor é o processo de troca de energia térmica entre dois corpos que se encontram a diferentes temperaturas. A gente já viu isso quando falamos em uma outra aula, em outro momento, sobre calor e temperatura, tá certo? E aí, gente, o que é calor latente e o que é calor sensível? Vamos primeiro definir matematicamente para a gente conversar sobre um pouco mais sobre isso. Nós temos visto que a capacidade térmica é o calor específico vezes a massa. Mas a capacidade térmica também pode ser escrito como sendo a quantidade de calor em relação à variação de temperatura. Se eu jogar esse ΔT para o lado direito, vou chegar a essa equação, Q é igual a mc ΔT, ou enfim, variação de temperatura. Se você usar outra letra, lembrando que isso aqui é variação de temperatura. Alguns chamam de equação do Ki-Macete, tá certo? Isso aqui é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de uma certa massa, de um corpo qualquer, tá certo? Essa equação é a equação utilizada para calcular calor sensível. Agora vamos discutir um pouco o que é esse calor sensível. Olha, quando você coloca água na vasilha e coloca lá em contato com a chama do fogão para aquecer, vamos imaginar que a água está na temperatura ambiente. Ela está na temperatura do ambiente. Vamos imaginar que fosse 25 graus. Passado alguns minutos, em contato com a chama, essa água vai aumentando a temperatura. 30, 40, 50, 60, 80. Aqui é o nível do mar, até, sei lá, vamos chegar a 90 graus, uma hipótese. Quando chega a 90 graus, observe, continua sendo água, continua tendo o mesmo estado líquido, concorda comigo? Continua no estado líquido. Não mudou o estado físico, mudou a temperatura, porém o estado físico não mudou. Quando ela chega a 100 graus, ainda não mudou o estado físico, ela continua sendo líquida, tá bom? Só porém mudou a temperatura, recebendo a quantidade de calor para mudar essa temperatura. Quando chegar aos 100 graus
Mesmo que você ceda a energia térmica, continue cedendo energia térmica para essa água não consegue mais mudar a temperatura. O que ela vai mudar a partir de agora? Ela vai começar a entrar em ebulição, ou seja, ela vai mudar o estado físico de líquido para o estado físico de vapor. Então, essa quantidade de calor necessária para sair dos 25 graus, no meu exemplo aqui, até 100 graus, essa quantidade de calor, a gente vai chamar de calor sensível. Ok? Então, o calor sensível, ele muda o quê? A temperatura sem mudar o estado físico. Quando chega a 100, conforme a gente está falando, continua cedendo energia. Só que essa energia agora, ele vai provocar o quê? Esse calor vai provocar o quê? Vai provocar a mudança de estado físico de líquido para vapor. Tá certo? De líquido para vapor. Esse calor que vai provocar esta mudança, chamamos de calor latente. Então, olha só, o calor latente, ele altera o estado físico, porém não muda a temperatura. Chegou a 100 graus, você mantém a chama do fogão, a água continua a 100 graus. Pode deixar até a última gota entrar no estado de vapor, ela vai continuar a 100 graus. Ela está mudando o estado físico, porém, se você usasse um termômetro de laboratório ou industrial, por exemplo, para fazer a medição, você ia perceber que a água continuava a mesma temperatura. Então, calor sensível muda a temperatura sem mudar o estado físico. Calor latente muda o estado físico, porém sem mudar a temperatura. A equação para o calor sensível foi deduzida essa aqui, ó. É o que macete. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Para o calor latente, é isso aqui, ó. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes uma constante. Essa constante é o calor latente. Cada substância tem um valor, um calor necessário para fazer essa mudança de estado físico. Ok? E aí, gente, adiantando mais um pouquinho para a gente ir para os exercícios, para alguns exemplos, vamos ver o seguinte: trocas de calor. Imagina o seguinte, quando você coloca, você vai misturar, por exemplo, você tem café a uma temperatura lá de 90 graus e o leite a uma temperatura de 5 graus. Quando você mistura o leite com o café, ou vice-versa, o que vai acontecer? Vai haver uma redução de temperatura daqueles 90 graus lá do café, misturado com o leite que estava 5, vai ter uma temperatura uma temperatura entre eles. Essa temperatura que você vai tomar essa mistura entre café e leite, então essa mistura está uma temperatura menor. É essa temperatura que a gente estuda dentro de trocas de calor. E essas trocas de calor é simples. Você vai pegar os calores, no caso, calor de dois corpos de A mais o calor de B vai ser igual a zero. Porque um calor desse vai ser cedido, ou seja, o que tem maior temperatura vai ceder. E o outro que tem menor temperatura, o que tiver maior vai ceder. O que tem menor vai receber. A soma algébrica desses dois é igual a zero. Vamos fazer um exemplo para a gente fixar essa situação. Deixa eu trazer a mesa mais para cá, porque a mesa estabilizadora, para ficar mais fácil de notar isso. Vamos lá. Como é que aparece no Enem essas questões? Vamos lá. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou dos 2,5 gramas de castanha. Então, isso aqui é a massa da castanha queimada, 2,5 gramas. Para aquecer uma massa de 350 gramas de água. 350 gramas de água. Ela queimou uma fonte de energia, castanha de caju, para fazer o quê? Para aquecer uma certa massa de água. Em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional, está aqui a tabela aqui embaixo, nutricional a seguir, e da medida de temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50%, então vou ter o quê? Um aproveitamento de 50%,
50% da energia disponível foi aproveitada. Então, ela queimou essa massa aqui. Dessa massa aqui, toda a energia da queima serviu para aquecer a água? Não. 50% só que serviu para aquecer, tá certo? Aí, vamos lá. O calor específico da água, aquele Czinho pequenininho, é igual a 1 cal por grama graus Celsius. Nem colocou aqui graus Celsius a menos 1, ou melhor, gramas a menos 1, graus Celsius a menos 1, é porque está no denominador, ele jogou para o numerador. E sua temperatura inicial, de quem está declarando o quê? Da água, né? Era 20 graus Celsius. Aqui vem o comando. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Qual foi a temperatura da água? Temperatura final. Pessoal, o que ele está querendo calcular a temperatura? Vamos usar o seguinte, ó. Quantidade de calor vai ser a massa, calor específico, vezes ΔT, temperatura final, menos temperatura inicial para a água. Então, vamos ver o seguinte. Aqui eu tenho a massa. Eu tenho a massa de água. Tenho o calor específico da água. Tenho a temperatura inicial da água. Ele quer quem? Ele quer isso aqui. Só que para eu determinar essa grandeza aqui, eu tenho essas aqui que eu apontei aqui, mas falta essa aqui, ó. Então, vou buscar isso aqui. Isso aqui é a quantidade de calor. Calor é energia. Essa energia veio de onde? Da queima de quê? Da quantidade de 2,5 gramas de castanha. Então, eu sei o seguinte. 2,5 gramas de castanhas queimadas, tá certo? Provoca uma certa quantidade de calor. E 50% dessa quantidade de calor vai ser utilizada. Ok? Agora eu preciso de alguma coisa para comparar. Essa alguma coisa veio na tabela nutricional. Aquilo que vem lá nas embalagens. Todos os materiais têm. A embalagem vai lá, os alimentos têm a quantidade calórica. Aqui está dizendo a quantidade por porção, 10 gramas. Ó. 10 gramas, equivalente a 2 castanhas. Valor energético, 70 cal. Então, 10 gramas de castanha de caju equivale a uma quantidade de energia de 70 cal, não quilocal, 1000 vezes. Vou colocar aqui no final, a gente acrescenta o 1000 aí. Pronto. E 25 gramas. 25 gramas, que foi a quantidade que ele queimou. Ele não queimou 10, ele queimou 25 não, ele queimou 2,5 gramas. Ele não queimou 10. Se ele tivesse queimado 10 direto, já era 70 cal aqui, já entrava aqui. Mas ele queimou 2,5. Então, eu vou procurar fazer meio pelos extremos, famosa regra de 3, e encontrar que essa quantidade de calor queimada é o quê? 17, quantidade de calor queimada. Quantidade de calor, tá certo? Dessa queima é 17,5 quilocal. Então, tirar esse quilo, fica o quê? 17.500 calorias. Quer dizer, professor, que toda essa energia aqui vai servir para aquecer a água? Não. Ele disse que apenas 50% era aproveitado. Então, eu vou multiplicar 50%, isso metade, multiplicar por 0,5. Então, a quantidade de energia aproveitada vai ser o quê? 8.750 calorias. Ah, professor, agora eu tenho tudo? Tenho. Vou substituir ali e fazer as contas agora. Aqui, ó, pronto. Vamos trazer para cá e fazer essas continhas para a gente finalizar agora. Quantidade de calor, 8.750. A massa de água está aqui, ó, 350. Calor específico é 1. Temperatura que ele quer, que é a final. E a temperatura de início da água era o quê? 20. Pronto, professor. Só isso? Só. E agora as continhas. 8.750, 350 vezes 1 vezes T, e aqui 7.000. Isto é, T é igual a 8.750 mais 7.000 dividido para 350.
esse T é igual a 45 graus Celsius. Portanto, aqui está a nossa resposta, ok? Teve dúvida? Volta o vídeo e veja pausadamente, com calma, refaça para entender todos os detalhes. Vamos para mais uma do Enem. E aí essa questão vai me trazer o seguinte, ó. Aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura de até 70 graus. Até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, assim, que se encontra a 25 graus Celsius. Qual a razão? Opa, agora vem o comando. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria? Então, ele quer saber a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria. Na mistura para que tenha esse banho essa temperatura ideal. Então, veja só. Ele tem uma massa de água quente, fornecida pelo aquecedor, e vai precisar de uma certa massa de água fria para misturar, tá certo? A água quente sai do aquecedor a 70 graus e a água fria está a 25 graus. O banho nem deve ser a 25, nem deve ser a 70, lógico. Ele quer encontrar o quê? Ele quer encontrar uma temperatura que o banho saia a 30 graus Celsius. É isso que ele quer, certo? Isso aqui é a temperatura que ele quer o banho. É o caso que a gente colocou agora há pouquinho de misturas. O que eu vou fazer? Quantidade de calor quente mais, que vai ceder, quantidade de calor frio que vai receber igual a zero. Continua sendo líquido. É água e água. Não vai mudar nenhum momento de estado físico. Então, o único calor que está existindo nos dois casos é o calor sensível. Então, aqui vou ter massa quente. Aí, calor específico da água, que multiplica temperatura que ele quer atingir, menos a temperatura que ele tinha, tá certo? Isso tudo isso para o quente. Então, vamos colocar o quezinho aqui fora. Mais, o frio, massa de água fria, vezes o calor específico, vezes quem? A temperatura que ele quer atingir, menos a temperatura que a água fria tinha, aqui por frio, isso igual a zero. Eu posso fazer o seguinte, o calor específico é o mesmo para ambos. Agora vamos substituir os valores que nós temos. Massa quente. Qual é a temperatura que ele quer atingir? 30 graus, é a temperatura final. Qual é a temperatura que a água quente estava? 70. Mas, massa fria, vamos lá. Temperatura final que ele quer atingir, 30 graus. Qual é a temperatura que a água estava fria? 25, igual a zero. Aqui eu tenho menos 40, massa quente, mais 5, massa fria, igual a zero. Vamos jogar um para um lado, outro para outro. Fica o quê? 40 mQ. E aqui fica 5 mF. Ficaria menos. Isso aqui é menos também. Multiplicar por menos 1, ambos fica positivo. Então, já coloquei direto. Agora eu vou encontrar a razão que ele quer. MQ sobre MF vai ser 5, que já estava aqui, e o 40 desce dividindo, que isso aqui vai ser 1/8, 0,125, certo? 0,125 é esta a razão, ok? Voltando para nossas respostas, o item correto é letra B. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.